e depois ele vai falar sobre fadiga e cansaço. Então, Dr. Michael, fica à vontade. 30 minutos, tem as perguntas depois. Tá. Boa tarde a todos. Então, eu vou primeiro falar sobre insônia. Tá? Pode passar. Então, o tema de insônia é amplo e como é uma sessão de atualização, eu vou pensar alguns tópicos sobre insônia. Então, trabalhar um pouco sobre a questão da definição e classificação de insônia, compreender como que surge a insônia, depois tentar trabalhar um pouco como que a gente pode qualificar a nossa anamnese sobre insônia, em seguida revisar literatura sobre intervenções não farmacológicas e propor planos de implementação na PS, e em seguida revisar o manejo farmacológico racional da insônia. Então a insônia, a definição, é muito variável de fonte para fonte, né? Alguns falam em quantidade de horas, mas a definição mais aceita para a insônia é que a dificuldade subjetiva para iniciar, que às vezes é chamado também de conciliar o sono, ou manter o sono, apesar da oportunidade adequada para tal. Ou seja, por exemplo, a noite passada eu fui dormir às 3 horas porque eu estava fazendo a apresentação. Tá? Eu não posso dizer que eu estava em insônia, eu não tive a oportunidade de dormir as horas de sono que eram necessárias. Então eu estou com sono, não porque por insônia, sim porque eu não tive a oportunidade para tal. Que resulta em prejuízo funcional durante o dia. Tem pessoas que dormem durante 4 horas toda noite e ficam bem com essas 4 horas. Tem pessoas que precisam dormir 10 horas para não ter o sono no dia seguinte. Então, a necessidade de sono é individual, varia de cada pessoa. Uma questão importante, mudou a classificação da insônia na última classificação dos transtornos do sono. E mudou também no DSM. Antigamente tinha várias categorias de insônia. Tinha insônia psicofisiológica e várias outras. Agora está mais simples. Separa insônia de curta duração. Tem 4 categorias, mas basicamente as 2 primeiras são as mais relevantes. A insônia de curta duração e a insônia crônica. Aí tem também os outros transtornos de insônia e aqueles sintomas isolados e variantes normais que não chegam a ser transtorno, que são as variantes normais do sono. Então, para fins práticos, a gente fala em insônia aguda e insônia crônica. A insônia aguda geralmente é desencadeada por algum estressor psicossocial agudo. Ela pode ser secundária a algum problema físico, por exemplo, dor. Né? Então, estou com uma cefaleia e não consigo dormir por causa da cefaleia, ou alguém que teve uma fratura, fica com dificuldade de sono por causa da fratura. Pode ser secundária também a algum episódio agudo de transtorno mental. Então, é um dos sintomas da depressão. Né? E quando ela vem secundária a algum transtorno mental, frequentemente ela é subvalorizada. Né? Se a pessoa está com um episódio depressivo e está com insônia, a gente tem que tratar junto à insônia e não apenas o episódio depressivo. E a insônia crônica, a duração para chamar de crônica varia também dependendo da definição, mas o mais comum é falar em 3 meses. Quando ela é crônica, ela está associada a padrões cognitivos e comportamentais que tendem a perpetuar a insônia. Então, aquela pessoa que deita na cama e começa a ficar agitada, ou aquela pessoa que fica pensando, eu nunca vou conseguir dormir, começa a ficar preocupada com a dificuldade de dormir, e aí sim que perde o sono. A pessoa que que está morrendo de sono, deita na cama e acorda. Começa a ter padrões cognitivos e comportamentais que são característicos da insônia crônica. Então, toda a insônia crônica começou como uma insônia aguda. Né? E tem um processo de transição de cronificação da insônia. O modelo etiológico mais usado para explicar a insônia divide em 3 P's, que são os fatores predisponentes, os fatores precipitantes e os fatores perpetuadores. E na anamnese a gente tem que tentar caracterizar como é que a pessoa se insere nesses 3 P's. Então, fatores predisponentes, personalidade. Uma pessoa muito ansiosa pode ter uma maior dificuldade para o sono. A insônia tem componentes genéticos. Então, se toda a família tem insônia, aquela pessoa vai ter uma tendência maior a ter insônia. E fatores sociais também. Né? Como é que está o ambiente que a pessoa mora, como é que estão as condições de trabalho, trabalhadores em turnos, né? O porteiro, por exemplo, que trabalha à noite, como é que isso impacta no sono dele.
Como é que uma pessoa que está num contexto de violência, que está tendo medo de tiroteio, como é que ela acaba frequentemente tendo insônia. Então, esses são fatores predisponentes. Os fatores precipitantes são aquilo que desencadeiam um episódio de insônia, como dor, doença psiquiátrica ou um evento estressante. E tem os fatores perpetuadores, que uma pessoa que já está com insônia tendem a cronificar a insônia. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para dormir e que compensa essa dificuldade para dormir com sonecas ao longo do dia, essa pessoa tende a perpetuar a insônia. Porque ela dormiu algumas horas durante o dia e depois vai chegar à noite e não vai conseguir dormir. Ficar na cama. Tá? Uma pessoa que se acostuma a ficar na cama sem dormir, ela não condiciona a cama como um local de dormir. Né? E as distorções cognitivas, né, que são bem interessantes. Uma pessoa com insônia, se a gente vai perguntar quantas horas ela dormiu, ela frequentemente dá um número muito menor de horas do que o que ela de fato dormiu. Ela tende a amplificar a sensação de insônia. Né? E vai fazer polissonografia da pessoa, ela dormiu muito mais do que ela disse que ela dormiu, porque ela tem uma percepção da insônia muito diferente da dificuldade real de sono dela. Eu vou dar um exemplo de um caso clínico de uma pessoa com insônia. Né? Então, a Joana tem 26 anos, tem insônia há 5 anos, desde o nascimento do segundo e último filho. Ela levantava da cama a cada 2 horas para amamentar e depois não conseguia mais dormir. Quando esse filho estava com 1 ano de idade, se separou e entrou em quadro depressivo, o que agravou a insônia. Coloca os filhos para dormir às 22 horas e depois vai para a cama assistir televisão até a meia-noite. Quando desliga a televisão, apaga a luz e tenta dormir. Fica virando de um lado para o outro, tentando dormir, mas não consegue. Quando fica muito frustrada por não ter conseguido dormir, às vezes levanta para fumar um cigarro e depois volta para a cama. Geralmente consegue pegar no sono em torno das 4 horas, mas frequentemente isso só ocorre mais tarde ou nem ocorre. Já chegou muitas vezes atrasada no trabalho porque não conseguiu acordar na manhã seguinte. Nos finais de semana, compensa as horas não dormidas e dorme até tarde. Sua mãe também tem insônia e toma benzodiazepínicos há 15 anos. Atualmente, clonazepam 2 mg à noite. Joana consulta com seu médico de família e comunidade porque não aguenta mais sua insônia e quer uma receita de clonazepam. Alguém já viu algum caso parecido? Esse é o dia a dia da pessoa com insônia. Né? Se a gente for olhar a história da dona Joana, ou dona Joana, ela tem 26 anos, vamos chamar de dona. A história da Joana, ela se insere nos 3 P's muito claramente. Né? Tem uma genética, aparentemente, a mãe dela tem insônia, ela tem fatores sociais que não estão muito bem caracterizados ali no episódio, mas tem a questão dos filhos, precipitantes, episódio depressivo, a questão da dificuldade do sono relacionada à amamentação, perpetuadores, todos aqueles fatores cognitivos dela, o levantar de madrugada para fumar. Né? Então, caracteriza bem esses 3 P's que a gente tem que caracterizar bem na anamnese, porque isso que vai guiar o manejo clínico. Então, na anamnese, a gente precisa caracterizar o padrão do sono atual. Será que é uma dificuldade de pegar no sono? Ou é dificuldade de manter o sono? Ou tem um despertar precoce? Né? Tem pessoas que têm muita dificuldade para pegar no sono, quando pegam, dormem a noite inteira. Outras têm um sono fragmentado, que ficam acordando de hora em hora, a cada 2 horas. E outras dormem bem à noite, mas sempre acordam 2 horas antes do que elas gostariam de acordar. Né? O manejo muda. Tá? Então é importante caracterizar bem isso. Na medida que vai envelhecendo, a tendência também é as pessoas dormirem mais cedo e acordarem mais cedo. Isso é um padrão normal do envelhecimento. O sono vai ficando mais fragmentado também com o envelhecimento. Então é importante caracterizar bem como é que é o padrão de insônia da pessoa. O sono é restaurador, ela consegue ficar bem durante o dia ou ficar com sonolência. Como é que é a rotina do sono? Quais são os hábitos antes de dormir? A pessoa fica vendo televisão na cama, essa pessoa vai ter mais dificuldade para dormir. Como é que é o padrão de sono vigília? Qual a história do episódio atual de insônia, desde o início? Presença de outras alterações do sono, ronco, apneias. Se a pessoa tem roncos e apneias, a gente tem que pensar em síndrome da apneia obstrutiva do sono, que tem um manejo bem diferente e que frequentemente confunde com insônia. Então a gente tem que estar atento. Presença de outras alterações, movimento das pernas antes de dormir, que é a síndrome das pernas inquietas.
que frequentemente é subdiagnosticado e pode se confundir com a insônia. A pessoa tem uma ansiedade, tem necessidade de mexer as pernas e não consegue dormir por causa disso. Geralmente é no período que ela vai deitar. É muito comum no final da gestação, está associado ao uso de medicamentos, antidepressivos, é comum em pessoas com doença renal avançada, né, e que tem um manejo específico para isso também. E presença de sonolência diurna também, né, que pode ser causada pela insônia e pode ser causada por N outras causas. E que tem a ver com a repercussão funcional da insônia também. Tem que pesquisar as estratégias compensatórias. Se a pessoa tira cochilos, sonecas durante o dia, que vão dificultar no manejo. Se ela compensa no final de semana, então ela dorme mal a semana inteira, e daí no final de semana ela dorme até meio-dia. Né? Uso de medicamentos ou álcool para dormir. Né? Frequentemente o uso abusivo de álcool começa com uma dificuldade de sono. Né? E do álcool a gente percebe que a pessoa tem uma sonolência logo depois de ingerir o álcool. Em torno de 4 horas depois é o efeito contrário, ela vai ter uma agitação. Então a pessoa que dormiu embriagada, na metade da noite vai acordar. Né? E é usado como uma estratégia leiga de manejo da insônia, uso do álcool, e que acaba levando a dificuldade para dormir. E o uso de medicamentos tem que ser visto também. História de insônia no passado, caracterizar os episódios. Tá? É um episódio agudo, é um episódio numa sequência de insônia recorrente. E quais as estratégias terapêuticas utilizadas e respostas a elas. Fundamental pesquisar o que a gente fala, os canadenses falam muito em FIVE, né? Os britânicos usam as ideias, as preocupações e as expectativas. Então, o que a pessoa pensa que é a causa da insônia dela? Né? O que está por trás? Isso, se a gente não aborda as ideias das pessoas, a gente tem dificuldade no manejo. As preocupações que ela tem. Quais as expectativas? A expectativa dela é um remédio? Né? Se a gente não vê isso, a gente tem dificuldade no manejo. Por exemplo, higiene do sono é uma questão importante no manejo, mas as pessoas em geral não acreditam na resposta à higiene do sono. Então a gente tem que ver bem qual é a expectativa da pessoa. Tem o diário do sono, que eu não vou me aprofundar, pelo menos no tipo de população que eu trabalho, as pessoas não têm feito o diário do sono, tá? Mas se quiserem ver, tem na internet, posso passar depois as referências. Intervenções não farmacológicas, tem higiene do sono, controle de estímulos, relaxamento, restrição do sono e terapia cognitivo-comportamental. Então a higiene do sono a gente passa uma série de orientações para a pessoa para tentar diminuir fatores que dificultam o sono. Então a orientação: dormir apenas no necessário, manter a rotina de sono, cautela com cafeína, álcool e tabaco, reduzir estímulos no quarto, luz, ruídos, televisão, etc. Atividade física regular, porém não à noite. Então quem faz exercício físico logo antes de dormir tem dificuldade para dormir. Né? Evitar preocupações à noite. Evitar uso de equipamentos que emitam luz, por exemplo, televisão e computador antes de deitar. Isso é uma das maiores dificuldades no manejo, a pessoa parar de ver televisão antes de dormir. Não tem nenhum estudo que avaliou diretamente o impacto da higiene do sono. Geralmente ela é comparada com outros métodos comportamentais ou cognitivo-comportamentais que são superiores à higiene do sono. Mas se a gente olha o antes e depois, tem algum benefício da higiene do sono, mas geralmente é associado a outros métodos. Os médicos e os pacientes em estudos qualitativos geralmente têm dúvidas sobre a eficácia, que eu frequentemente acabo não prescrevendo a higiene do sono. Um outro método que é pouco utilizado e que ela é muito fácil de implementar e geralmente vem junto com a higiene do sono é a terapia de controle de estímulos, que visa quebrar a associação entre estar na cama e o medo de não dormir. Resumindo em poucas palavras, o controle de estímulos, a gente diz para o paciente: cama só serve para 2 coisas, para dormir e para transar, para mais nada. Tá? Então, se a cama não é para ver televisão, não é para tentar dormir, né? Então, apenas ir para a cama quando estiver com sono e levantar-se, se não pegar no sono, em 20 minutos. Não pegou no sono em 20 minutos, levanta e vai fazer alguma coisa relaxante. Né? Não dormir durante o dia.
E os efeitos do controle de estímulos não são imediatos. A pessoa vai ter uma sequência de noites mal dormidas. Mas se ela seguir bem a prescrição de não ficar na cama tentando dormir, de não tentar compensar durante o dia, depois de alguns dias, em geral, a eficácia é muito boa. Então, ela surge depois de acumular alguns déficits de sono. Técnicas de relaxamento. Tá? Os mais usados são relaxamento muscular progressivo e a visualização. No relaxamento muscular progressivo, a pessoa fica relaxando cada músculo do corpo em sequência, e isso é extremamente relaxante. A visualização, ela imagina uma imagem, às vezes, numa praia, tranquila, fica pensando nos ruídos, nos odores, e com o tempo acaba relaxando. Tem várias outras técnicas que não vou ter tempo para aprofundar aqui. A terapia de restrição do sono é um pouco mais complicada. Ela exige o diário do sono, e a gente calcula a média de sono, de tempo efetivamente dormido. Então, a gente pega o diário do sono e calcula quantas horas de fato a pessoa dormiu naquela noite. Então, a gente pega, vamos definir uma hora para acordar. Tem que acordar às 7 da manhã, e a pessoa dormiu 5 horas, então ela vai dormir às 2 da manhã. Tá? Então, a pessoa vai dormir só aquelas... na medida que ela conseguir cumprir aquelas 5 horas, a gente vai aumentando de 15 em 15 minutos, até chegar ao tempo que é a nossa meta de sono. Né? Com os meus pacientes, eu não consigo prescrever higiene do sono. Exige um pouco de um perfil um pouco diferenciado dos pacientes. E tem a terapia cognitivo-comportamental, que junta todas essas intervenções cognitivas de higiene do sono, controle de estímulos, restrição do sono, com estratégias cognitivas, de questionar sobre as distorções cognitivas da pessoa. Eu nunca vou conseguir dormir, eu preciso de 8 horas de sono para ficar bem. E trabalha com as pessoas. Isso geralmente é feito por especialistas, psicólogos ou psiquiatras com formação em terapia cognitivo-comportamental. Só que o componente cognitivo, se a gente consegue trabalhar bem na anamnese, toda aquela parte das ideias, dos medos, das expectativas, e construir um modelo explicativo junto com a pessoa para a insônia, e usar isso no plano terapêutico, a gente consegue, na consulta da atenção primária, abordar muito dos componentes cognitivos da TCC da insônia. Em termos de aplicação na PS, tá? O que é essencial? Tá? A gente tem que fazer uma abordagem centrada na pessoa, vendo os medos, as expectativas, as ideias. Trabalhar a higiene do sono e controle de estímulos. Se souber bem isso, já é suficiente para a gente fazer boa parte do manejo da insônia. Né? Idealmente, também tem que dominar algumas técnicas de relaxamento, né? Mas que não são tão elementares, mas que são muito fáceis de a gente aplicar na prática. E avançado, a terapia de restrição do sono e a terapia cognitivo-comportamental. Tratamento farmacológico, vou falar muito brevemente. Tá? Ele tem que ser usado só na fase aguda mesmo, para insônia aguda. Tá? De preferência, ou benzodiazepínicos ou agonistas seletivos GABA-A, que seria o Zolpidem, que é o mais comum no mercado, sempre de curta duração. Se a gente vai usar benzodiazepínico, o ideal é usar um de duração curta. Tá? Por exemplo, o lorazepam. Se usa um de duração longa, vai ter sonolência residual no dia seguinte. Porém, para uso crônico, os benzos de ação curta, né, têm maior potencial de causar dependência. Então, a gente tem que ter muita cautela na prescrição dos benzodiazepínicos. Os agonistas, se dizia que não provocava dependência, as evidências mostram que também provocam dependência e tem que ser usada com cautela também. Tinha um que não tem mais no mercado brasileiro, mas para quem tinha dificuldade só para conciliar o sono, que é a zaleplona, que tem um início de ação muito rápido e uma duração muito curta do efeito, mas não tem mais no mercado brasileiro. Antidepressivos, sedativos, só em pessoas que têm diagnóstico de depressão ou de ansiedade. Né? Então, poderia usar tricíclicos, trazodona e outros que têm efeito mais sedativo. Antihistamínicos são frequentemente utilizados, só que eles causam muita sonolência no dia seguinte. Então, não estão associados a uma boa arquitetura do sono. Não devem ser usados de primeira linha. E antipsicóticos devem ser usados apenas se a pessoa tem algum transtorno psicótico. É muito utilizado, levomipromazina para insônia, especialmente em idosos, e é uma heterogeneia imensamente grande, porque está associada a tontura, quedas, não deve ser utilizado. E era isso.